A possível nomeação de Guilherme Boulos para o ministério abre debate sobre a estratégia de Lula. Gesto de fidelidade, aposta para o futuro ou risco político do presente? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. Eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. É um dia histórico! Hoje, a esquerda brasileira retomou o protagonismo da rua nesse país! Na última semana foi ventilado aí na imprensa pela Mônica Bergamo que possivelmente o governo Lula estuda, ou já está de acordo, em colocar Guilherme Boulos no lugar do Márcio Macedo, né? Secretaria-Geral da Presidência da República. O que chamou a atenção de todo mundo, visto que era uma boa semana do governo, depois de tantas atrapalhadas, e aí eles vêm com o nome de Boulos para ministro, né? Que assim, claro, Guilherme Boulos é um dos grandes nomes da esquerda, mas a gente já falou aqui algumas vezes que ele não é a pessoa mais feliz em vitórias, né? O Márcio Macedo parece que quer ser candidato a deputado federal. Ele já foi deputado federal pelo Sergipe, atualmente não é. Então, a primeira vinculação é que a saída do Márcio Macedo foi para antecipar a campanha dele, porque vai ter aquele período de descompatibilização ano que vem. Muitos dos ministros vão deixar suas respectivas pastas para serem candidatos a deputado ou senadores, e que o Boulos teria dito ao Lula que não quer se reeleger para o São Paulo. O que é esquisito, dado a expressiva votação que ele teve na última eleição e as duas candidaturas à Prefeitura de São Paulo. Realmente. Mas ele não gostou de ser deputado, né? Assim, eu começo a pensar que talvez seja uma predileção pessoal, ele não se encontrou como parlamentar, porque ele teria tudo para ser reeleito, né? Era um caminho até muito natural para ele. Ele candidato a deputado federal por São Paulo, mesmo que ele não tenha obtido as vitórias na Prefeitura de São Paulo, ele teve 40% dos votos na capital. Isso por si só já é suficientemente para ser eleito deputado. Até se especulava ele senadora, eu achava uma operação um pouco mais complicada, possível, mas ainda um pouco mais complicada. Agora, deputado ele estava reeleito, então talvez seja uma motivação pessoal, ele não gostou da atuação dele como parlamentar, e aí essa questão de não perder um quadro no período eleitoral tenha pesado positivamente para a nomeação dele na secretaria. Né? Pode ser, aí até porque esse ministério, ou secretaria, enfim, não é um ministério em si, mas é uma secretaria, tem muito mais a cara do Boulos. E sobretudo uma coisa que você colocou na pauta, né, de que eu não tinha percebido, inclusive, Lucas, que a manifestação contra a PEC da blindagem, a anistia, enfim, etc. As últimas grandes manifestações aí do último domingo, elas foram uma volta da esquerda à dominância das ruas, né? A grandes manifestações, e o Boulos, claro, que teve um discurso aqui em São Paulo, que foi um discurso bem aclamado, assim por diante. E essa é uma secretaria que tem como função ficar conversando com o movimento social, né? Exatamente. Acho que faz sentido o nome dele. Eu acho que é o nome dentro da esquerda que tem alguma interlocução com esses movimentos de rua 2000, vai? Porque se o PT tinha uma interlocução muito intensa nos anos 80, 90, quando o PT não era presidência, ele perdeu mesmo esse monopólio das ruas. A esquerda praticamente não consegue convocar grandes manifestações no século XXI. As grandes manifestações populares no Brasil foram todas convocadas por movimentos de direita, em contextos muito diferentes. E essa é uma das poucas bem-sucedidas. Diversas capitais, números expressivos, similares ou até maiores do que as manifestações bolsonaristas desse ano. Então, talvez a imagem do Lula de alguém que tem uma articulação por ser mais jovem, por ser representante de um movimento social, por ser deputado, por ter ido para o segundo turno na Prefeitura de São Paulo em 2 oportunidades, é o Boulos. E ele, de fato, talvez tenha mais interlocução com essa esquerda urbana, zona sul do Rio de Janeiro, zona oeste de São Paulo, do que o Márcio Macedo, que é sergipano, que tem outras intenções, que é um quadro do partido mais tradicional, foi deputado em 2011, já tinha sido secretário municipal de Aracaju em 2002, então assim, me parece alguém mais ligado à burocracia do PT e que talvez almeje voltar a isso se for eleito deputado federal pelo seu estado. Né? É interessante porque a gente estava falando é o nome certo para esse cargo, por essa articulação com o movimento de rua, mas ao mesmo tempo eu defendo ele na Câmara pelos mesmos motivos que se vocês viabilizam a nomeação dele para ministro. Nos tempos de hoje, né, de oposição vocal, como é o Nicolas Ferreira, por aí vai, os vocais, os cheios de munição, as pedras do governo, Guilherme Boulos e Erika Hilton. E o Janones, até certa medida, que o Janones é meio... Eu entendo o que você tá falando, cara, mas tem uns dias que eu tô pensando nisso, que dá pra encaixar aqui, mas por outros motivos. Mas assim, eu vejo que o Boulos tem perdido o protagonismo dentro do PSOL, e perdido o protagonismo talvez até dentro do que se espera de um político de esquerda, dessa nova geração, vamos falar assim. O que eram os políticos jovens, em determinado momento eles param de ser os políticos jovens, né?
Por exemplo, quem é o político jovem hoje e que tem uma linguagem jovem hoje, que se identifica com um jovem eleitor hoje? Na esquerda é a Erika Hilton e na direita vai o Nicolas Ferreira, que tem estilos de linguagem próximos, porque esse é o estilo de linguagem que funciona com o jovem e assim por diante. O Boulos, eu acho que ele já não é mais jovem, ele já é outra geração, ele já é a geração que passou, e isso dá pra jogar pra outros nomes, sei lá, pegando mesmo esquerda e direita, né, sei lá, a Samia Bonfim e o Kim Kataguiri. Sim. Eles já não são mais políticos jovens, Não. ainda que eles sejam pessoas jovens, mas eles já estão ali há tanto tempo e eles já são de uma outra linguagem, que ainda pode ser moderna, ainda pode ser, beleza, show, mas já não é mais essa geração. Então eu acho que o Boulos sofreu disso, e a atuação dele, de fato, ele ainda é um dos grandes quadros da base do governo ali e tal, e a gente aqui nas votações que a gente falou, o pessoal sempre vota pró-governo, e isso certamente o Boulos está ali como figura forte do partido, mas eu acho que ele vem perdendo prestígio dentro do partido e talvez a sua necessidade. E aí eu vejo 2 pontos. Primeiro, essa questão da necessidade dele ali enquanto ponta pro partido, e que talvez ocupar um ministério, uma secretaria no caso, né, mas enfim, um ministério tão expressivo assim, que é mais importante e tal, talvez seja melhor pro pessoal do que ter mais um parlamentar. E de verdade, assim, o pessoal não tá fazendo tanta diferença assim nas votações que o governo tá perdendo, né? Claro, é uma base, tá sempre ali, tal, mas tá só perdendo. Então, às vezes você tem uma utilidade melhor como ministro, vai ter mais serventia pro governo do que no Congresso. Sabe por que ele tá perdendo prestígio no partido? Porque ele tá tomando conta do partido. Isso não condiz com a ideologia original do PSOL. O psolista não gosta de um Lula. O Boulos é um lulista. O Boulos encarna a figura do Lula, um líder. Ele tá tentando tornar o partido hegemônico. E aí, nesse sentido, os outros deputados, que não a Erika Hilton, que é da corrente dele, estão ficando sufocados. A Samia Bonfim, o Glauber Braga, são de outra corrente, são rompidos com o Boulos. E talvez o Boulos sair da Câmara e ir para o Ministério ajude o partido. O partido fica menos sufocado. E isso, a gente já falou aqui, como o projeto pessoalista não deu certo. Ele não conseguiu se tornar o grande partido total. Ele é um partido B hoje, né? E os políticos que tiveram uma certa pretensão maior, e talvez o maior exemplo disso seja o Freixo, voltaram pro PT, né? Foram pro PT. Onde você tem mais articulação nacional, possibilidades nacionais, etc e tal. E se o Boulos tem essas pretensões de ser governador, de ser presidente, etc e tal, eu simplesmente defendo ele ir para o PT. Hoje, pro PSOL, é impossível conseguir um cargo executivo. É impossível. O jeito que o partido a expressão que o partido tem, dentro do PSOL você não consegue isso. E o Boulos é essa figura mais aglutinante, vamos falar assim. É gozado porque há um tempo nós estávamos falando por que o Boulos não vai pro PT? Eu lembro, acho que você, Guilherme, falou porque ele perde a ideologia dele, ele vira mais um. Mas talvez seja o caso agora, né? Ele talvez tenha entendido que esse seja o caso. Não, porque no PSOL ele me parece completamente escanteado, Inclusive essa semana tá começando a ventilar aí as propagandas políticas dos partidos. Aí eu vi umas 2 propagandas do PSOL aqui em São Paulo, eu não sei se as propagandas são nacionais, né? E nenhuma delas aparece o Boulos, nenhuma delas. Pô, o Boulos é um quadro importantíssimo do partido, ele não tá em nenhuma propaganda. A Erika Hilton tá em 2. E a Samia Bonfim também acho que tava em 1. Ele é maior que o partido, né? Sim, com certeza o nome dele é maior que o partido, mas o partido parece não ter grandes interesses dele nesse momento. Eu acho que aí tem algumas questões para ser pensadas. Eu acho que o Boulos talvez não almeje muito uma carreira no legislativo. Eu acho que ele tem ambições executivas, acho que é por isso que ele concorre à prefeitura 2 vezes. E talvez ele tenha essa ambição de tentar ser candidato à prefeitura de novo. Talvez ele fique no cargo, se o Lula for reeleito nessa secretaria até as eleições municipais de 28, né? Visando uma articulação maior ali, um apoio, uma estrutura do PT, talvez migrando para o partido. E eu acho que tem um segundo movimento de reconhecimento do Lula, principalmente numa secretaria que está anexa ao Palácio do Planalto, que são aliados que foram importantes no momento de fragilidade do partido. O Boulos está no Sindicato dos Metalúrgicos no ABC quando o Lula é preso. Então é um movimento de reconhecimento de esse cara teve comigo na maior adversidade da minha vida como político. E o mesmo vale um pouco para a Gleisi, porque quando a Gleisi acabou entrando na Secretaria de Relações Institucionais, ela originalmente tinha sido cogitada para ser Secretaria da Presidência da República. Então me parece também um pouco um movimento do Lula de falar, eu não abandono grandes aliados no meio do caminho. Claro, eles precisam aceitar, o Boulos quis, a Gleisi quis, mas essa noção de que os meus aliados, quem tá comigo nas horas mais difíceis é, entre aspas, recompensado depois. Eu represento aqui dentro da minha estrutura ministerial, dentro do meu conselho. Então, eu acho que também é um recado para alguns políticos nesse contexto de aliança, fidelidade, infidelidade partidária. A gente até tem essa questão do União Brasil e do PP, por exemplo, a saída de ministros do governo, a aceleração da saída de ministros do governo. Eu acho que é um momento do Lula mostrar, quem se mantém fiel ao meu projeto, à minha candidatura, é recompensado, independentemente da sua orientação partidária.
partidária. Claro que é mais fácil acomodar alguém do PSOL dentro de um governo do PT do que acomodar alguém do PP dentro de uma gestão do Lula, mas ainda assim o Lula consegue acomodar. Essa foi uma das grandes características dele como político, essa conciliação. Então, eu acho que tem essa vertente, e pensando na trajetória do Boulos dentro do PSOL, assim, o PSOL sempre fica naquela divisão, né? Se ele vir uma linha aliada do governismo, ele pode até se beneficiar do ponto de vista eleitoral, mas ele perde identidade mesmo, quer dizer, quase tanto faz se você votar num deputado do PSOL ou um deputado do PT. Mas também uma linha alternativa ao PT, que tem que ser, não uma oposição, mas pelo menos um ponto de divergência dentro da esquerda, é inviável, né? Assim, é viável num nível muito legislativo, e ainda algumas poucas cidades, como você mencionou, mas no geral, o projeto de esquerda vitorioso é o projeto do PT, né? E vem sendo desde o início do século. Então, todas as tentativas de alternativa ao PT, e isso já foi o PSB, isso já foi o PDT, isso já foi o PSOL, quando ele surgiu, naufragaram, né? Assim, alguns conseguem manter mais representação em estados, regiões do país, mas em nível nacional, quem tem competitividade é o PT. E se o Boulos almeja uma carreira no executivo como eu vislumbro, é de fato o PT quem pode dar essas portas para ele. Pensando numa esquerda sem Lula, que vai rolar, independente do Lula vencer as próximas eleições ou não, em 2026, a gente tá vendo aí um PT sem Lula, mas eu fiquei pensando muito no Lula tentando criar ali um sucessor, talvez, em cima do Boulos, o que já foi projetado anos anteriores. E eu sei que o Lula tem um certo... Ele gosta do Boulos, assim, eu acho que ele deve se enxergar um pouco no Boulos jovem e tal, de movimento social, aquela coisa toda. E o Boulos, muito se fala de como ele tenta ganhar essa estética Lula jovem, né, aquela coisa toda. Então existe uma aproximação, pelo menos imagética dos dois. E eu não acho uma má ideia colocar esse cara, que já tem essa imagética do eleitor, colocar ele no ministério, e aí depois talvez até colocar no ministério mais importante depois, e ir construindo ele no governo para ser o sucessor, sabe? Pensando que até, se a gente pensar lá em 2010, a Dilma não era a sucessora óbvia do Lula. Sabe onde eu vejo o Boulos, dada a trajetória de tentar concorrer ao executivo, não vencer, ser um nome importante, um ideal claro do que ele quer? Suplicy. Pode ser que ele vire um Suplicy, de sonhar alto demais e ter uma barreira. A diferença é que o Suplicy tinha uma barreira. Em 2002, o Suplicy concorre contra o Lula nas prévias. A diferença do Boulos pro Suplicy é que o Boulos não tem barreira, porque não vai ter mais o Lula. E hoje a gente fala de quem que é o sucessor hoje do Lula? É o Haddad? Não é. Eu ia falar esse nome, inclusive. Talvez o Boulos queira, se ele for candidato à prefeitura, e acho que ele vai ser candidato à prefeitura em 28, o sonho dele é ser o Haddad de 2012. Um momento de recuperação da imagem do governo que seja suficiente para fazer São Paulo, que tem uma posição mais progressista em relação ao Estado, eleger uma prefeitura de esquerda, entendeu? E daí ele vai ver se ele consegue se reeleger prefeito, a depender do índice de popularidade dele, já nesses novos termos, pactuado, candidato pelo PT, com um discurso o mais moderado que ele fez nas 3 candidaturas dele para a prefeitura. E também, 2028 para a prefeitura de São Paulo me parece ser o limite. Se ele for candidato a perder ali também, sabe, já foram 3 eleições sucessivas que você vai e não vence. Mas talvez ele entenda que 28 ele possa se posicionar melhor junto ao governo. Sou atual ministro, sou filiado ao partido. Se o Lula vencer em 26, a possibilidade dele ter uma vitória mais expressiva nas eleições municipais em 28 é maior, porque em 24, a gente sempre trata 24 como uma grande vitória da direita, e foi. Mas o PT melhorou o seu desempenho em relação a 20, claro, também piorar seria muito difícil, mas obviamente que o partido no governo consegue melhorar a sua articulação, ainda mais em estados onde ele tem o governador eleito, que não deve ser o caso de 28 para a prefeitura de São Paulo, mas ainda assim o governo consegue uma articulação mais forte nos estados, de deputados, senadores. Sim. Então eu imagino que o projeto a curto, médio prazo do Boulos seja um alinhamento com um governo vitorioso em 26, uma candidatura forte para a prefeitura em 28, e talvez uma reeleição para prefeito, e aí prosseguir essa carreira a partir disso, e aí se fortalecendo como um dos possíveis sucessores do Lula. Quer dizer, se ele vence a eleição para a prefeitura de São Paulo, o Haddad foi prefeito de São Paulo e candidato à presidência. Assim, é um salto possível de dar, tanto que já foi feito, né? Não foi uma candidatura vitoriosa, mas ele vai para o segundo turno, e o Haddad, quando começa as eleições de 18, era conhecido em São Paulo e meio isso, né? E ele se tornou um candidato hoje nacionalmente conhecido, depois ministro, claro, mas ele se torna nacionalmente conhecido num intervalo muito curto de tempo. Então, a candidatura à presidência te projeta de fato. Então, talvez o Boulos pense um pouco nisso. Mas, de novo, 28 me parece a barreira do Boulos. Se ele é candidato a prefeito e ele perde, talvez ele vá precisar reimaginar a carreira dele, voltar para deputado. Talvez o Suplicy até com menos sucesso, porque o Suplicy ainda tinha uma posição de destaque dentro do PT. Né?